Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. É muito bom estar com vocês. Eu creio que Deus nos dará mais um pouquinho deste pão da vida. Nós vamos ler São João, capítulo 16, versículo 12 e 13. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Senhor quer nos guiar. E eu sei que o Senhor nos guiará de acordo com a sua palavra. Faça-nos como cristãos entender e obedecer quando o Senhor está nos guiando, nos ensinando. Fale mais uma vez conosco e que todos nós sejamos alimentados para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O Espírito Santo é uma bússola. As pessoas ficam desorientadas porque elas não têm um guia, um pastor local. Eu digo isto porque Paulo pastoreou a igreja em Éfeso, Corinto, a Hebreia, na Galácia, tudo com carta. Ele mandava cartas. Eu sempre digo, hoje nós estamos melhor um pouquinho, porque lá era carta e aqui no tempo do irmão Brana foi o áudio e no tempo da esposa é o vídeo, a imagem. Se as pessoas pudessem perceber que gradativamente viemos tendo as coisas mais claras. Quando chega numa escrita, você pode ver uma certa clareza. O áudio também, outra clareza. Mas o vídeo, ele mostra tudo. Você vê a boa imagem, a imagem ruim, o vídeo mostra tudo. E nós estamos vivendo neste tempo de uma ciência maior. Eu sempre pensei que quem tinha que ter as mensagens em vídeo não seria nós, seria o profeta. Seria muito bonito nós mesmos pararmos e assistirmos seus vídeos, se tivesse de todas as mensagens, e vermos aquele grande trabalho, não somente de cura, evangelismo, mas também da manifestação, da revelação da palavra. Mas Deus não permitiu. Estas coisas vieram a existir exatamente daquele tempo para cá. Depois de 65, que irmão Brana ia ter um vídeo e ele morreu. Então isso ficou para nós. Nós temos que entender que o áudio que o irmão Brana deixou é suficiente, a carta, que são estas mensagens, são suficientes, mas hoje nós temos o áudio, a carta e a imagem expondo a mesma coisa. Não tem diferença hoje. Estamos com a mesma mensagem, só que ela está mais clara.
E não é questão do homem, é questão de Deus. Você tem que saber que nenhum homem revela, é o Espírito Santo quem revela. Nenhum homem pode te ajudar, é o Espírito Santo que te ajuda. Então aqui nós temos Deus nos ajudando constantemente. Agora, Deus não aponta, que é o Espírito Santo, não aponta para todas as estrelas, assim como a bússola. A bússola tem milhares e milhares de estrelas, mas a bússola não preocupa com nenhuma delas, porque ela está fixada apenas numa estrela, a estrela do norte. Só que ela tem a sua diretriz. E não adianta você querer guiar a bússola, ela já tem sua diretriz. Ela já está mostrando para você aquele caminho exato. Não mostra as estrelinhas. Seria muito bom. Quantas estrelas você olha para o céu numa noite de muitas estrelas, vê que beleza, que claridade. Mas a bússola não aponta para elas. Nisso a gente tem que aprender que o irmão Breno diz que as estrelas são mensageiros, são obreiros, são pastores, as estrelas. Mas a estrela do norte é a palavra. Então a coisa muda. Tem uma estrela que é a estrela do norte naquele dia. Passa anos e anos. A bússola já está indicando somente aquela estrela. E se você quiser, tem que acompanhar aquela estrela. Deus sempre teve uma estrela. Jesus foi a nossa estrela, a estrela da manhã, a estrela do norte, a estrela que mostra que é um guia. Ele foi um guia humano e logo foi um guia espiritual. Ele guiou o povo com um corpo humano, mas logo, quando o Espírito Santo foi derramado, ele estava guiando o povo de uma forma espiritual. E até hoje ele tem feito isso. Ultimamente nós tivemos o Espírito Santo apontando para a estrela do norte. E esta estrela do norte era um profeta, William Branham. E o Espírito Santo estava apontando para ele. O Espírito Santo é uma bússola. Ele não aponta para as estrelas denominacionais, mas ele aponta para uma estrela. Em cada tempo que ele faz seu trabalho, tem uma estrela naquele lugar. É a estrela do norte. E aquela estrela é a palavra. E você tem aqui a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Essa, diz o profeta, que é a estrela do norte. Cada vez que o Espírito Santo vai guiar o crente, o Espírito Santo te guia a esta estrela do norte. E nesta estrela do norte tem uma palavra, uma mensagem, um mensageiro naquele dia. Se você não aceita a estrela do norte, você vai se perder, porque as outras estrelas não são apontadas pela bússola. Se você pega uma estrela batista, metodista, assembleana, primeira e segunda etapa, elas não são apontadas pela bússola. A bússola, ela está apontando só uma estrela. Por isso que Deus é um. Ele aponta sempre um. Você tem um Moisés, não tem dois? Quando você tem um Balaão perto de Moisés, o Balaão tinha doutrina errada. Você tem um Jeremias,
Não tem dois? Quando tem um Ananias ao lado de Jeremias, é um combatente, é uma estrela que Deus não apontou para ela. Você tem João Batista e tem os sacerdotes do dia, mas a estrela de Deus, onde Deus estava apontado e apontando o Espírito Santo para cada crente naquele dia, ele apontava, ele guiava o crente a mensagem de João Batista, porque ele não guiava as outras estrelas, Anás, Caifás, tinha o Herodes, tinha o Pilatos, mas ele não guiava, porque o Espírito Santo é uma bússola, ele guia o crente à estrela do norte, e a estrela do norte é a palavra. Eu queria que vocês pudessem perceber que nos dias do irmão Branham, a estrela do norte, que é a Bíblia, a palavra, era uma pessoa. E o Espírito Santo estava guiando todos nós àquela pessoa. Nós aqui no Brasil nem sabíamos disso. Eu era garoto naquele tempo, que o irmão Branham estava revelando os selos, eu era um adolescente, de 13 a 15 anos. E o Espírito Santo estava guiando, indicando, como uma bússola, estava indicando William Marion Branham. Haviam 3 homens naquele dia, mas o Espírito Santo não era. É a bússola, era Branham. Os outros 2 eram anjos, que podiam continuar pregando as denominações, terem doutrinas trinitárias, como teve Billy Graham, e tem Billy Graham, e teve Oral Roberts, doutrina trinitária. Mas tinha a estrela do norte, naquele dia que o Espírito Santo estava guiando os eleitos para um profeta que cria no único e verdadeiro Deus. Um só. Deus sempre trata com uma pessoa. Eu quero deixar aqui mais claro para vocês, porque é o que o irmão Branham ensina e isto faz bem. A mensagem do profeta é alimento para nós. Teve um tempo que a evidência, irmão Branham falou sobre isso, 109, o que faremos com este Jesus chamado Cristo. Teve um tempo que a evidência era Lutero, porque você tinha que chegar a Lutero. Isto é, o justo viverá pela fé. Mas Deus prossegue. Deus tem outros homens para ele trabalhar em outras épocas. Não poderia ficar parado apenas o justo viverá pela fé. Porque esse justo não alcançaria a santificação. Esse justo não alcançaria a bússola. Porque tem o tempo da bússola te guiar, não a parte do Espírito Santo. Irmão Branham diz que justificação é uma parte do Espírito Santo. Santificação é outra parte do Espírito Santo. A restauração dos dons também é outra parte do Espírito Santo. Mas Malaquias 4 é o Espírito Santo. Malaquias 4, Apocalipse 10, 7. Aquilo ali não é uma parte. Ele não trouxe uma parte. Por isso, a restauração vinda pelo profeta William Branham não veio parte da restauração. Veio uma restauração completa. Malaquias 4, Apocalipse 17, 11, 12. Você encontra isto. É onde Deus está sempre guiando o povo a uma coisa completa. Ele permite que chegue a água, justificação. O sangue, a santificação. As línguas estranhas, chamado no dia como batismo do Espírito Santo, mas aquilo era apenas
os dons espirituais. Não era o batismo do Espírito Santo. Que irmão Branham diz, eles, com aquele batismo que eles tinham, não puderam ver esta mensagem. E se você notar, nós, com o batismo do Espírito Santo que nós tínhamos até 2000, não pudemos e não podíamos ver esta mensagem. Porque tem que ver uma coisa completa. Você pode ver que nós estávamos parcialmente com a mensagem, sem saber. Estávamos com a primeira e segunda etapa. Isto são partes. Para você ter a mensagem do profeta completa, tem que ter a terceira etapa. E a terceira etapa nós sabemos que o irmão Branham já tinha pregado, mas nós não sabíamos o que era aquilo. Então foi preciso chegar o tempo da esposa para poder tomar conhecimento destas coisas e o Espírito Santo, que é uma bússola, nos guiar a esta mensagem. Se ele não tivesse nos guiado, você pensa que isto é sabedoria de homem? Não, nós não sabemos nada. É o Espírito Santo, é a bússola que guia a estrela do norte, a palavra do dia. Se você não tem o Espírito Santo, quem não tinha o Espírito Santo não foi guiado à primeira e segunda etapa. Porque eles ficaram no pentecostalismo através dos dons e achando que tinham tudo. Mas quando nós fomos guiados na primeira e segunda etapa, fomos descobrir que também não tínhamos o Espírito Santo da forma total. E Deus derrama o Espírito Santo sem medida. É eu que recebo por medida. Ele derrama sem medida. Inclusive o Espírito Santo foi derramado nesta era sobre toda a carne. Agora, sobre toda a carne você pode ver gente falando em Jesus, fumando. Você pode ver pregadores pregando sobre Jesus e até sobre Branham, mentindo, adulterando e dizendo que tem recebido o Espírito Santo. Isso são partes. Eles não conseguiram receber a plenitude do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo não pode descer sobre nós se nós temos parte da palavra. Se eu tenho parte da palavra, só pode descer sobre mim parte do Espírito Santo. Ele não pode vir total. Ele não pode se derramar na luz total. Mas quando cada um de nós temos a palavra completa, então o Espírito Santo é derramado sobre esta palavra. Se você tem a palavra, então a estrela verdadeira está aí. E o Espírito Santo está indicando. Ou você sabe que eles deveriam entender que o Espírito Santo indica até a nossa família. Vai a ele. Ele tem a palavra. Ela tem a palavra do dia. Ela crê. Ela vive. Vai a ela. Tem companheirismo com ela. Tem companheirismo com ele. Eles têm a palavra completa. O Espírito Santo é quem faz isso. Não somos nós. O Espírito Santo é um guia. O Espírito Santo é uma bússola. E ele não guia falso. Ele não mostra um caminho errado. Ele não deixa você se perder. Ele é um guia que está presente, indicando a estrela do norte, que é a palavra do dia. Poderia você estar hoje tomando a estrela do norte nos Estados Unidos? Você não sabe como o mundo está girando. Mas quando você pega esta bússola, que ela indica para a estrela do norte, você vê a estrela do norte, um homem, um mensageiro, como foi Cristo, como foi Branham, no amanhecer,
no entardecer, a bússola, o Espírito Santo, guiou os judeus a Jesus. Poucos creram. O Espírito Santo, que é a bússola, guiou o povo da América do Norte a um profeta. Não era, o Espírito Santo, aqui no entardecer, não podia guiar você para Moisés. Não podia guiar você para a estrela do norte, que já estava lá atrás cumprido o seu trabalho. Mas estava agora guiando que aquele Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, e sempre, se ele é o mesmo, é a mesma estrela do norte. É isso que o irmão Brana disse. Porque ele é o mesmo, é a mesma estrela do norte que o Espírito Santo está te indicando. Em que mensagem o Espírito Santo está hoje? Teve um tempo que o Espírito Santo esteve no evangelismo do irmão Brana, lá por volta de 1933, foi o grande avivamento. Irmão Brana diz que dali saíram Tommy Osborne, Billy Graham e Oral Roberts, através daquele avivamento. Nenhum seguiu a estrela do norte. Nenhum deles foi dirigido pelo Espírito Santo a bússola, porque cada um foi uma estrela no seu dia. Mas tinha a estrela do norte, na América do Norte, tinha a estrela do norte. Quando a palavra estava ali, Apocalipse 10, de 1 a 7, estava ali na América do Norte, a estrela do norte, e o Espírito Santo, a bússola, estava guiando para lá. O Espírito Santo estava guiando a Europa para lá, estava guiando o Japão para os Estados Unidos, estava guiando o Brasil para os Estados Unidos, quando a estrela do norte estava ali, a palavra, Apocalipse 10, de 1 a 7, o Espírito Santo guiou todos os países para lá. Todos os países tinham que dar-se ali em Brana, na América do Norte. Teve um tempo que o Espírito Santo guiou o povo para Jesus. Lá atrás, 2000 anos atrás, o Espírito Santo guiou o povo naqueles dias. Tirava eles dos samaritanos e levava a Jesus. Tirava eles dos judeus e levava a Jesus. Tirava os gentios, centurião romano, a mulher sirofenícia. Essas pessoas tiveram uma bússola que as guiaram à estrela do norte. É ver que nesse dia a estrela do norte, a bússola te guia só para ela. Sabe por quê? Porque ela é a estrela central. Ela não é uma estrela de um canto, sectária. Ela é a estrela central, principal, esta estrela. Então, quando Deus tem um movimento na terra, é central. Todos os demais ao redor têm que voar para lá. Entende? Todos têm que ir para lá. Teve um tempo que o povo foi para a Inglaterra, foi para a Alemanha. E teve um tempo que o povo começou indo para a América do Norte. Porque naquele tempo era o avivamento pentecostal, o tempo de Lutero na Alemanha, o tempo de Wesley na Inglaterra. A bússola estava guiando. Se vocês querem justificação, vai na Alemanha. Se vocês querem santificação, vão à Inglaterra. Se vocês querem dons espirituais, vão aos Estados Unidos.
Aí teve uma hora que o Espírito Santo... Irmãos, quando Deus, dentro de um século, nós vemos Deus dentro de um século cumprindo sua palavra. Dentro de um século. Pentecostais, ministério de Malaquias 4, Apocalipse 10, de 1 a 7 e outras escrituras, e a esposa. Dentro de um século. Se você pegar esse espaço de tempo que este avivamento pentecostal chegou, por volta do ano 1900, e depois veio a mensagem do irmão Branham, e veio a mensagem da esposa, até 2003. Foi de 1908 ou 10 até 2003. 100 anos. Deus fez um dos maiores movimentos para poder levar a este povo à perfeição. E a bússola, que é o Espírito Santo, que ele é uma bússola, em cada época guiou o povo para aquela estrela do norte. Aleluia. Quando a gente vê isso, você só tem que se alegrar por saber que se a estrela do norte é a palavra de Deus, e a palavra de Deus que está vigente, em cumprimento, hoje, já não é mais Apocalipse 10, de 1 a 7. Esta palavra já cumpriu. Esta palavra, o Espírito Santo, a bússola, já nos guiou até ela. Aleluia. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, por esta bússola divina, e ele te guia, a estrela do norte, a palavra do dia, você é uma pessoa que tem segurança. Você tem segurança no que você crê. Nós não estamos em torno de um homem. Nós estamos em torno de uma palavra. E esta palavra cumpre em torno de um homem. Sempre foi assim. A estrela do norte tem mostrado isso em cada manifestação, que é a Bíblia Sagrada. Daqui a pouco, a noiva sairá da terra. E ao sair da terra, a estrela do norte, olha para você ver, que a bússola, o Espírito Santo, vai guiar a mensagem para o judaísmo. Então nós estamos aqui no final do caminho. Você espera muita coisa? Não tem. Irmão Branham diz, você espera ver grandes milagres? Ele diz, não acontecerá com o gentio, isto acontecerá com as duas testemunhas. É entre os judeus, porque entre os gentios já estava acontecendo nos dias dele. E o povo esperando. Eu fico pensando, no nosso tempo não tem sinais de cura, maravilhas assim, para chamar a atenção do povo. Não tem. Você pode ver que o que chama a sua atenção é só a estrela do norte, porque você tem o Espírito Santo, que é a bússola, que está te guiando lá. Mas no ministério do irmão Branham teve tantas curas e o povo não conseguiu ficar ao lado daquela estrela, porque quando estava curando, eles estavam com ele. Mas quando ele abriu a palavra, o Espírito Santo, a bússola, abriu o Apocalipse 10 e mostrou o que estava escondido dentro de Apocalipse 10, de 1 a 7. Eles rejeitaram. Eles diziam, não ouça suas fitas. Está nesta mensagem aqui. Irmão Branham disse, se isso não está cumprindo outra vez, eu não chamo William Branham. Porque em todas as épocas, o que aconteceu foi isso. Quando Deus está guiando um povo com aquela bússola que é o Espírito Santo. Irmão, se você não tem o Espírito Santo, ele não vai te guiar essa mensagem não. Pode ficar despreocupado.
Para você ser guiado à terceira etapa, você precisa do Espírito Santo. Ele é a bússola. Para você ser guiado ao novo nome, só a bússola, o Espírito Santo te guia. É o que nós lemos aqui. Quando o Espírito Santo vier, ele vos ensinará toda a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. E a verdade é a palavra. Você quer hoje que a bússola, o Espírito Santo, vire para o lado dos Estados Unidos? Não. A estrela do norte, ela está no centro da Terra. E se ela está no centro da Terra, agora os Estados Unidos têm que virar para o lado da estrela do norte. Teve um tempo que os demais viravam para lá e ia para os Estados Unidos. Mas agora é tempo de todos os demais, se eles têm o Espírito Santo, se Portugal tem o Espírito Santo, estou dizendo os homens e as mulheres, se a África tem o Espírito Santo, verdadeiramente, se Canadá tem o Espírito Santo, se os Estados Unidos têm o Espírito Santo, e qualquer outro país vizinho, Argentina, Uruguai, Paraguai, se tem o Espírito Santo, eles, o Espírito Santo, os guiará a estrela do norte, Apocalipse 10, 8 a 11. Se eles têm, mas se eles não têm, despreocupe deles. Se você conversa com alguns, eles dizem, eu não creio nisso, despreocupe. Ali não tem o Espírito Santo não erra. O Espírito Santo hoje não quer fazer milagres, ainda que ele faça. O Espírito Santo hoje não quer apenas te justificar e te santificar e te dar dons, porque isso ele fez e ele faz. Mas o Espírito Santo hoje, estou tratando de uma bússola para o tempo que nós estamos vivendo. O Espírito Santo, sendo esta bússola, vai te guiar completamente. Apocalipse 10, 8 a 11. Está cumprindo, está pertinho. Você diz, eu já fui guiado. Apocalipse 10, 1 a 7, mas você parou. A bússola não te guia mais. O Espírito Santo não te guia mais. Você parou em Apocalipse 10, de 1 a 7. Você não viu mais João comendo livrinho. Você não viu um povo comendo livrinho. Você não viu uma mensagem que é profetizada outra vez. Sabe por quê? Porque lhe falta o principal, a bússola. Por isso, cada crente que tem o Espírito Santo está sendo guiado à mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. Amém. Amém. Glória a Deus. 67. É com este parágrafo eu termino. O que faremos com este Jesus chamado Cristo? O Espírito Santo é uma bússola. A estrela do norte é a palavra de Deus. E a bússola só apontará para a estrela do norte. E o Espírito Santo apenas apontará você para a palavra. Não para algum movimento ecumênico, não para alguma denominação, mas para a palavra de Deus. Lembre-se, todas as outras estrelas se movimentam com o mundo. Você vê uma estrela que você, aquela estrela cadente, né? Você caiu. Não. A estrela do norte você nunca vai ver a fazer isso. Você vai ver muitas estrelas caindo, muitos pastores caindo, muitos obreiros, evangelistas caindo. Como estrelas. Mas não é a estrela do norte. A estrela do norte não cai. Ela permanece no centro da terra. Todas as coisas giram em torno dela.
Cada vez que Deus faz um movimento, todo aquele movimento, naquele período que Deus está tratando, gira em torno daquela estrela do norte. A estrela do norte é a palavra do dia. Eu só quero dizer, a estrela do norte não é o homem, é a palavra no homem. Você sempre precisa crer certo, senão você vai crer errado. Deus te guia, porque Ele tem que te guiar. O Espírito Santo é uma bússola, Ele vai te guiar. A estrela do norte, que está no centro da terra, e toda a verdade é a palavra de Deus. Ela não é uma verdade, ela é toda a verdade. Este é o principal livro. Então, o Espírito Santo, a bússola, está te guiando a este livro. Só que este livro, ele é a palavra do dia. Você pega um livro total, mas ele é a palavra do dia. No tempo do irmão Brana, este livro era Apocalipse 10, de 1 a 7. É muitas escrituras que eu teria que citar. Zacarias 14, 6 e 7. Mateus 17, 11, 12. Lucas 16, 17, 26 a 30. Atos, capítulo 3, versos 19 e 20. O tempo da restauração de todas as coisas. A era de Laodiceia, Apocalipse 3, 14 em diante. Era a escritura do dia, era a estrela do norte. A estrela do norte, hoje, para nós, onde o Espírito Santo está guiando as pessoas, você pode ver que ninguém vai atrás de gente como nós, só o Espírito Santo mesmo. Então é que você tem que ser agradecido, meu Deus, só o Senhor. Para me pegar, para me aceitar do jeito que eu sou e me transformar, só o Senhor. A samaritana também dizia, só o Senhor. Porque a vida que eu tive, o Zaqueu diria só o Senhor. Pedro podia dizer, é o Senhor mesmo. Eu falhei. E o Senhor ainda veio atrás de mim. Judas falhou uma vez, o Senhor nunca foi atrás dele. E eu falhei 3 vezes. E o Senhor veio atrás de mim. Que diferença. Um eleito e um não eleito. É Deus que vai atrás de você. Sabe o que Deus é? A palavra do dia. Olha, quando eu vejo isso aí, tudo em torno do Brasil, todas as coisas estão em torno do Brasil. Se você notar, é porque a estrela do norte está exatamente neste centro. E o Espírito Santo, que é a bússola, está guiando as pessoas para receber a palavra do dia. Até onde nós vamos com isto? Como diz o irmão Brana, lembre-se, todas as outras estrelas se movimentam com o mundo, mas a estrela do norte permanece exata. Vocês não têm companheiros com mais ninguém, mas como foi sua estrela do norte? A palavra do dia está aqui, exata. Isso é o que é importante, diz porque está no centro. Isto aqui é Deus. No Calvário, onde ele estava? No centro, no meio. Ele era da cruz do meio. Um ladrão à esquerda, outro à direita, mas no centro estava a estrela do norte. Por que não ver isso? E a palavra de todos e qualquer homem falhará, mas a palavra de Deus não pode falhar. Você sabe que esta palavra que João comeu o livrinho, foi ao anjo forte e disse para ele, dá-me o livrinho, e comeu o livrinho, isso não falha. É João mesmo.
Não é João, Pedro, Manuel, não. É João mesmo. É João. Ele foi ao anjo forte para poder comer este livrinho. Isso está ligado. Apocalipse 10, de 1 a 11. É uma ligação de marido e mulher. Esposo e esposa. Deus descendo do céu. Em Apocalipse 10, 1. E a esposa recebendo o livrinho revelado por Apocalipse 10, 7. Comendo o livrinho e profetizando outra vez. Amém. Olha, a senhora tem que falar o que o marido fala. A esposa fala o que o esposo fala. Safira falou o que Ananias falou. Certo? Ananias chegou, mentiu. Safira veio atrás, era a esposa dele, mentiu também. Mas se tem uma que é verdadeira, você tem um Abraão, vem, fala, Sara vem e fala a mesma coisa. Você vem, Apocalipse 10, de 1 a 7, fala, Apocalipse 10, de 8 a 11, fala a mesma coisa. Mas por que vocês têm hoje mais claro? Hoje é o tempo da visão, do vídeo. Porque o tempo dos olhos proféticos foi irmão Brana naquele dia. Mas Deus disse para ele, não diga para ninguém. Mas irmão Brana pregou uma mensagem e diz, a esposa profetizará. Ela tem uma voz. Irmão Brana diz na sua mensagem, ela tem uma voz para o mundo. E essa voz para o mundo é porque João comeu o livrinho. E o mundo agora tem que ver Brasil como pivô central. É o centro. Onde está a estrela do norte? Que é a palavra de Deus. Alguém diz, mas a palavra de Deus está no Japão. Não. A palavra de Deus é a estrela do norte. A estrela do norte tem o tempo que ela está no Oriente, outro tempo no Ocidente e outro tempo com a esposa. Deus tem provado isso porque esta é a sua palavra. Pai, agradecemos ao Senhor por mais uma vez podermos comer este alimento e levar este povo, Senhor, à estrela do norte, que é a palavra de Deus no dia, porque esta é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Os pentecostais, Senhor, não puderam ser batizados com o Espírito Santo, receberam dons, porque eles rejeitaram Apocalipse 10, de 1 a 7. Os irmãos da primeira e segunda etapa não podem receber o batismo do Espírito Santo, porque eles rejeitaram a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome em carne humana. E hoje, Senhor, é a mesma coisa. Eles não podem receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo os guiaria, Apocalipse 10, 8 a 11, a estrela do norte, que é a palavra de Deus, comida por João. Ajuda-nos a estar comendo esta palavra. Ajuda-nos a estar com João, aquele que teve o privilégio de comer esta palavra. Por isso nós estamos aqui, Senhor, comendo. Não nós os mortais, mas nós, os salvos, redimidos. Este homem interior tem comido esta palavra. Ajuda este povo, que haja cura, libertação, saúde, bênçãos físicas, espirituais e financeiras para este povo que me ouve. Quando eles crêem na sua palavra, o poder de Deus, a bússola divina, os guia a esta mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
dia vi a prova deste amor e sua graça jamais mediu. O mundo pecador da sua glória celestial veio Jesus aqui